Olá, Oi, e o autoconhecimento, ele nos liberta, né, Rafa? sim, com certeza, nos liberta completamente para a gente tomar as nossas decisões, né, e a gente poder ser feliz com aquilo que a gente escolhe para nossa vida. Você teve uma transição de carreira? Na verdade, foi exatamente isso que aconteceu na minha história, né? Por isso que eu compartilho muito sobre você ser feliz profissionalmente. Eu segui Aham. o processo padrão que a maioria das pessoas segue, né? Que é o acostumado ali pelo social. Você termina a escola, daí você vai escolher uma faculdade, aí você vai se formar naquela faculdade e seguir aquela profissão, né? Que é o que se espera. Só que quando a gente está nessa fase, né? Normalmente a gente tem ali 18 anos, eu tinha 17, você está entre 17 a 20 anos. Você ainda não tem conhecimento suficiente para poder ter todo esse autoconhecimento para saber exatamente a carreira que você quer. Uhum. Eu fiz a faculdade de engenharia, eu gostei bastante do curso, eu me dedicava, adorava, eu fui muito bem sucedida nas escolhas que eu fiz profissionalmente, fui crescendo na carreira, só que eu não me sentia muito feliz. Eu sempre sentia que tinha. E quanto mais o tempo passava, quanto mais eu evoluía, quanto mais conquistas eu tinha profissionalmente, mais eu sentia que faltava alguma coisa. Então, financeiramente estava tudo bem, em termos de planejamento de cargo estava tudo bem, eu estava conquistando, só que faltava aquela felicidade, assim, aquela vontade, e eu não sabia o que estava acontecendo ali. E aí, em algum momento, eu percebi que eu precisava fazer essa transição, porque quando a gente está feliz com aquilo que a gente faz, com a gente acorda animado, a gente é muito melhor. E não importa o que você vai fazer, não importa se é um trabalho, porque existe aquele estigma, né? Ah, tal profissão dá dinheiro, tal profissão não dá dinheiro. Eu falo que não existe isso. Ah, eu Existe você também. trabalhar com o que você ama, que o dinheiro é uma consequência. É leve, né? Quando você se descobre, quando você descobre que o que você realmente ama, o seu propósito é leve. Você pode trabalhar muito, que eu falo para todo mundo. Não existe nada fácil, né? As pessoas hoje têm ouvido tanta promessa fácil na internet porque elas ficam buscando isso. E aí outras pessoas fazem isso para atraí-las. E não é legal. A gente tem que ter muita consciência que tudo exige muito trabalho, dedicação, mas quando você faz o que você ama, né, e é de forma leve. A gente às vezes Sim. trabalha aqui em equipe, às vezes as meninas vêm estar comigo, a gente nem vê o dia passar, porque a gente faz o que a gente ama. Eu falo para todo mundo, se você fica olhando no relógio, esperando passar o horário de expediente, com vontade que chega logo o final de semana, isso não é legal, não é saudável. Tem algo errado. Provavelmente você não ama o que faz. Ah, inclusive isso que você falou, né, que é um grande primeiro sintoma, quando você começa a trabalhar sempre torcendo para dar ali 6, 7 horas, que é a hora de ir embora, já começa o dia contando os minutos, você já começa a segunda-feira torcendo para chegar sexta-feira logo, para chegar o próximo final de semana. Quando chega domingo à noite, existe a síndrome do fantástico. Você conhece a síndrome do fantástico, Jane? Não, me conta. A síndrome do Fantástico é quando você tá no domingo e aí você escuta aquela musiquinha do Fantástico, aí já começa a dar aquela sensação ruim, assim, dá até aquela dor de barriga, ai meu Deus, já tá chegando segunda-feira. E quando você tá assim, Ah, torcendo para chegar logo o final da semana, torcendo para chegar logo o final do dia, na verdade você tá torcendo para tua vida passar depressa. E as pessoas, às vezes, elas não param para poder pensar nisso. Eu não parava para poder pensar nisso. E aí, em algum momento, eu tive esse pensamento. Falei, cara, eu tô aqui torcendo para chegar a sexta, eu tô aqui torcendo. Falei, cara, eu não quero que minha vida passe logo, eu quero aproveitar a minha vida. Né? O tempo é um recurso que você não compra tempo, ele é um recurso totalmente democrático, é muito bem dividido para todo mundo. Você precisa aproveitar ele muito bem. E foi uhum. ali que eu comecei a perceber que tinha algo de errado, que eu precisava fazer alguma coisa de diferente. E aí até posso emendar já na pergunta, né, que assim, uma das coisas que ajuda muito você perceber se você está num momento complicado ou se você está na carreira errada, porque é uma grande dúvida, você fala, tá, às vezes, sim, tem fases, né, às vezes quando você está começando um negócio, tem coisas muito desafiadoras, você pensa em desistir, isso é normal, mas não quer dizer que você não ama aquilo que você está fazendo. Então, uma forma de você identificar se é uma fase temporária que você precisa passar para alcançar o teu objetivo ou se realmente você precisa desviar esse caminho, você precisa buscar algo diferente, é você olhar para o futuro.
Então, se você trabalha numa empresa, como era o meu caso, né, eu trabalhava em construtora, eu era engenheira atualmente, eu atuo numa escola eu tenho uma escola de hipnoterapia, eu sou sócia e diretora numa escola de hipnoterapia, a maior do Brasil, inclusive. Então, na época, eu olhava para os meus chefes, né? O meu chefe, o chefe dele, o chefe do chefe dele. E quando eu olhava para essas pessoas, eu percebia que ali, na carreira delas, no que elas faziam, não estava nada que me preenchia completamente, que me deixaria realmente feliz. Ali na carreira daquelas pessoas era um pouco que piorando o que eu já passava. Porque o que acontece, né? O que aconteceu comigo? E aí, como que a gente identifica esses pontos? Quando eu iniciei na construção civil, eu amava o meu trabalho porque era o dia inteiro dentro do canteiro de obra, com a peãozada, dava treinamento para todo mundo. Então, era comunicação o dia inteiro. Eu estava sempre com as pessoas, sempre me comunicando. Conforme eu fui crescendo nessa carreira, o que acontece naturalmente é você ficar cada vez mais no escritório, focado em orçamento, fornecedor, negociação. Eu não gostava de fazer isso. Não tem nada de errado em fazer isso, é porque não é o meu perfil. E aí, quando eu olhava para o meu chefe, para o chefe dele, era mais disso e menos do que eu gostava de fazer. Eu falei, cara, então tá errado. Eu não vou me dar bem aqui nesse circuito que eu estou fazendo. Eu preciso buscar outra coisa. E aí que eu comecei a despertar o interesse para entender essa questão de autoconhecimento profissional, o que eu gostava, o que eu não gostava de fazer, o que eu me dava bem, o que era um dom mais natural para mim. Claro que tudo tem que ser desenvolvido, ninguém nasce com um talento de ouro, você precisa trabalhar, desenvolver, mas assim, o que era mais natural, o que eu fazia com mais prazer e o que não ia funcionar. Eu nunca, por mais que eu treinasse, eu estudasse, eu nunca ia ser incrível fazendo, porque eu não amava fazer. E aí foi aí que eu decidi que comecei a me descobrir essa questão de me conhecer melhor, foi o que me mostrou o caminho ideal para eu seguir na minha carreira. Eu assino embaixo, porque a gente, quando não se conhece, realmente a gente fica perdida, né? A gente é influenciada ou pelo que os pais querem que a gente seja, né? Eu sou mãe, eu falo para minha filha, filha, o que você escolher para ser, porque na idade dela, ela tem 10 anos. Hoje ela quer ser cantora, amanhã ela quer ser ginasta, cada dia ela quer ser uma coisa. Então eu não falo nada, eu falo, filho, o que você escolher para ser, você vai ser a melhor no que você escolher para ser. Então ela está se descobrindo também, muito novinha. E a gente é influenciado pelas coisas, né? Ou pela pessoa que está ganhando bem, ou pela profissão que dá dinheiro, ou pelo outro que fez algo e você vai lá e quer fazer igual. Eu falo, gente, isso é um perigo. Né? A gente tem que se encontrar, a gente tem que entender a nossa essência, o que a gente gosta de fazer. Teve até uma pergunta aqui, como fazer isso? Eu também trabalho isso através do autoconhecimento com as técnicas da consultoria de imagem e as ferramentas que nós temos hoje dentro da nossa metodologia. E como que você descobriu mesmo, que você despertou? Tem pessoas que acontece tentando de várias formas, né, Rafa? Ela tenta uma carreira, não gosta, aí ela vai para outra, né? Tem pessoas que não é nem por isso, é porque tudo que ela vê dificuldade, ela já começa a querer outra coisa. Eu falo, gente, a gente tem que ser persistente. E aí acontece que nunca nada dá certo para ela, porque no momento da dificuldade, da pressão, isso não dá certo. Ou nada para mim dá certo. Então, assim, precisa realmente ter uma persistência, além do autoconhecimento, em tudo que a gente vai fazer, né? E amar, porque quando você ama o que você faz, é mais fácil a gente ser persistente, né, Rafa? Com certeza. Ir até o fim. É isso mesmo, falou tudo. Por isso que é importante essa questão de olhar para o futuro e ter um planejamento, porque os desafios eles vão vir, independente daquilo que você escolha. Se você quer ser grande, se você quer ser relevante, se você quer ser bom, você pode ter certeza que vai ter muito desafio, porque nada assim, você não aprende as coisas sem se esforçar, sem realmente dar o seu melhor. Então, vai ter desafio sim, mas quando você ama aquilo que você faz, o desafio fica leve, fica gostoso. Sim, tem aqueles dias que você, meu Deus do céu, o que está acontecendo? Preciso sentar, rever tudo isso. É normal, mas fica muito mais gostoso. Agora, o que você pode fazer nesse sentido de autodescoberta, né? Primeiro, isso que você falou, Jane, faz
total sentido e eu acredito que é assim que deve ser. A gente precisa experimentar. As pessoas, e inclusive eu, naquele primeiro momento que eu identifiquei que eu precisava mudar, eu me questionava muito assim, o que eu tenho que fazer? O que vai me fazer feliz? E as pessoas que me procuram, elas sempre têm essa mesma pergunta. Rafa, eu não sei o que é que vai me fazer feliz. As pessoas sabem o que elas não querem, mas elas não sabem o que elas querem. E isso é natural. Porque você não tem como saber se você vai gostar, se você vai se dar bem, se você vai amar alguma coisa sem você nunca ter experimentado. É impossível. Então, o ponto principal é esse, sobre experimentar. Só que o que acontece? Quando a gente começa a nossa primeira jornada profissional, você tem um conhecimento muito limitado sobre você mesmo profissionalmente. Você está saindo da escola, você está ainda naquela fase de você não conhece muito. E aí a chance de errar é muito grande. Você vai pela profissão do outro, ah, meu pai faz isso, ah, aquela pessoa que eu admiro faz isso, vou fazer também. Você vai por isso, porque você não tem esse autoconhecimento e nem tem como ter. Conforme você passa pela tua primeira experiência, segunda ou terceira, você vai adquirindo muitas informações sobre, cara, quando eu trabalhava desse jeito, eu adorava. Quando eu trabalhava com esse tipo de pessoas, eu gostava muito, mas quando isso acontecia, eu não me dava bem, não era para mim. Então você já tem algumas informações. Aí, baseado nessas informações, você começa a buscar o que é que vai te fazer melhor. Então, poxa, aparentemente trabalhar com essa área aqui vai me fazer melhor. Como foi meu caso, eu percebi que sempre quando eu tinha que estar com muitas pessoas, eu me sentia muito bem. Então, e principalmente quando eu trabalhava com a galera assim do canteiro de obra, que era uma galera que eles me respeitavam bastante, assim, eles perguntavam bastante, eu sabia que eu podia ajudar eles em muitas coisas. E essa questão de poder ajudar o outro, de me comunicar, era algo que me fazia sentir bem. E aí eu percebi isso, falei, cara, quando eu tô fazendo isso, eu gosto muito. E em paralelo, o que aconteceu na minha vida foi que o meu esposo, ele estava fundando essa escola, né, a Omni, e eu passei por um processo de hipnoterapia, porque por esse processo todo que estava acontecendo comigo profissionalmente, eu tive um processo de depressão. Eu não estava me sentindo bem e acabei entrando num estado de depressão. E o meu esposo, ele já era um hipnoterapeuta, não era a profissão dele, ele tinha outra profissão, mas ele tinha essa formação. Ele me tratou com a hipnoterapia e ali que eu descobri, falei, nossa, isso é fantástico, assim, quem dera eu pudesse ajudar outras pessoas também dessa forma, já plantou a sementinha. E quando ele iniciou a escola, eu olhava assim para aquela escola, aquilo me brilhava aos olhos, me dava uma sensação diferente, eu falei, cara, esse projeto é incrível. Aí eu levantava para ir para o meu trabalho, assim, desanimada, eu falei, nossa... E aí eu olhava para ele com toda a energia do mundo e falei, meu Deus, isso parece incrível. Então me despertava. Eu não tinha certeza nem como que eu ia atuar lá. Eu não sabia, eu pensava a princípio que eu ia ser uma hipnoterapeuta. Depois eu acabei indo para a área comercial. Eu nunca imaginei que eu ia trabalhar na área comercial de uma empresa. Eu acabei para a área comercial da Omni. Mas tudo é uma questão de você experimentar. Se você já sabe o que você não quer, ótimo. Você já descarta várias coisas e aí você vai testar e experimentar as coisas que você aparentemente vai gostar. Até que você vai se encontrar com certeza. Rafa, você estava falando e eu estava aqui viajando, né? Porque a minha equipe, hoje, quando elas começaram, eu tive uma função para elas. E teve uma delas que, as duas, na verdade, no começo, teve muita dificuldade de estar fazendo aquilo e a outra realmente chegou no momento e falou assim, eu não consigo. E achava muito difícil, era muito pesado. Hoje elas estão em funções diferentes e há mais de um ano, a gente, para conhecer a pessoa, que eu fui vendo a personalidade. E eu, olha só, a gente é falha, a gente sabe às vezes o caminho, faço todo esse autoconhecimento, né, com a pessoa, comecei a fazer com elas e às vezes, por tanto a gente está fazendo com a outra, né, com o outro, não concluí. E a gente fechou as etapas. Quando fechou, que realmente que a gente fez a etapa da arca da vida, que foi ao passado, que a gente foi vendo temperamentos, e aí eu fui vendo onde eu poderia estar encaixando elas. Né? Porque às vezes você vê a pessoa reclamando, vendo muita dificuldade daquilo, é porque é pesado para ela.
né? Não é Sim. porque ela, não é porque ela é negativa, não é isso. Pode acontecer, né? Tem gente que às vezes vai trabalhando dessa forma, a gente tem que olhar para a gente e tentar observar se a gente é negativa com tudo, né? Então, tipo assim, a gente tem que ter esse cuidado com a gente mesmo e observar as nossas ações. Então, assim, até quando eu determino algumas funções e vou vendo que não flui, que não tem resultados, aí eu já vou mexendo os meus pauzinhos, né? E até eu trabalhando todo o autoconhecimento com elas, estudando temperamentos, a gente teve que um tempo para poder ficar encaixando. Então, hoje eu vejo elas trabalhando com alegria, né? Fazendo com mais facilidade, porque passou por esse processo. Porque inicialmente eu queria elas para um objetivo e não deu certo para aquele objetivo. Elas estão comigo até hoje, por quê? Porque eu fui colocando cada um, até ontem mesmo eu fiz um ajuste, falei, agora você vai ficar fazendo só isso, porque isso aqui que você está fazendo não está dando resultados, né? Você deu resultado aqui, então aqui vai ser mais fácil para você, vai ser mais leve. E para quem tem equipe, né, já que a Rafa está falando de vida profissional, é muito importante você colocar uma pessoa para ter uma função específica, porque ela vai fazer aquilo todos os dias e cada vez ela vai ser melhor naquilo, porque o que às vezes muitas empresas fazem é deixar um faz de tudo dentro da empresa. Isso é loucura, né? Não vai ser produtiva, a pessoa não vai ser feliz com aquilo. Então, realmente, a gente tem que encontrar, né? Para mim que tem uma equipe hoje, eu já me encontrei tem um tempo, mas já passei por isso. Rafa, eu já fui vendedora de telemarketing, trabalhei na Telelistas. Com 6 meses de empresa, eu fui promovida. Pessoas que tinham demorado assim, 3 anos para ser promovida na empresa. Eu não tinha carro, não dirigia na época. Era obrigatório ter carro para ir para o campo. Quando eu fui promovida, a empresa pagou um carro para mim, né? E eu ainda naquela época era aquele negócio de querer crescer. Né, eu tive que me dispor, de deixar de ouvir as pessoas negativas. Como a gente está falando de profissional, eu imagino que tem pessoas aqui que trabalham, nem todo mundo, né, trabalha para si, com empresas. Eu não sei por que eu quis recordar disso. É muito importante isso. Eu, às vezes, estava no lugar, essa empresa não vende, isso aqui não dá certo. E essas pessoas até saíram da empresa. E eu falei, eu não posso ouvir isso, porque eu tinha uma mãe internada, eu tinha compromisso, eu tinha que crescer lá dentro. E eu cresci lá dentro. Então, a gente tem que ter cuidado com o que a gente acredita, com o que a gente ouve, né? O autoconhecimento é muito importante. Eu já trabalhei com licitação também, já produzi roupa, Rafa, sou formada em moda. Então, Que assim, legal. é uma coisa que eu também... É lindo, sou apaixonada, defendo a moda, o processo de criação, de produção de uma roupa, mas eu também não tenho estrutura para isso. Foi algo que eu não consegui permanecer muito, mas é porque eu fui realmente me encontrando, né? E eu me encontrei na consultoria de imagem, na personalização de imagem, em conhecer a história de pessoas, em entender o temperamento delas, em respeitar isso, né? Nas diferenças, como nós somos diferentes um dos outros. Então, tudo isso que você está falando faz muito sentido para mim, pelo que eu faço, pelo que a gente acredita. Eu amei o tema. E é importante que as pessoas comecem a se observar também, né? Hoje existem várias ferramentas, né, Rafa? As pessoas fazem aqueles CIS, né, estudo comportamental, que te Sim. direciona. Você pode saber o que você vai trabalhar em você, mas o que te predomina é muito importante, né? Se você quiser algo mais rápido, não realmente tentar muitas possibilidades. Mas eu já fiz de tudo um pouquinho. Eu acho que tudo que a gente for fazer, a gente tem que tentar dar o nosso melhor. E se realmente for muito pesado o que a gente está fazendo, tentar outras possibilidades, sim, é um caminho. Sim, verdade. E o grande medo das pessoas, Jane, quando você pensa em transição, né? É sobre perder tudo aquilo que você já construiu. Você fala, nossa, mas eu cheguei até aqui e agora eu vou jogar tudo isso fora, né? Só que isso é uma ilusão negativa que você pode tirar da sua mente se você tem esse pensamento, esse medo. Eu sei que é um medo que é difícil de você lidar. Eu também pensei nisso, né? Eu me dediquei muito, assim, porque eu vim de uma família que não tinha uma condição financeira tranquila, assim. Eu precisava me esforçar ao máximo. Então, eu não tinha condição de pagar uma faculdade, eu tive que passar na universidade pública, eu estudei muito para isso. Fui aprovada e aí eu já tinha que trabalhar junto, estudava. Então, assim, sempre me dediquei bastante e eu cresci muito rápido na minha carreira
com muito esforço, não foi assim nada que caiu do céu. E aí, quando eu olhava para trás, eu falei, cara, mas olha só onde eu já cheguei, o tanto que eu me esforcei. Só de faculdade eu estudei 5 anos, e aí eu esforcei um monte aqui na empresa, eu já estou no cargo que eu queria e que eu achava que eu ia conquistar bem mais na frente, eu já cheguei. E agora eu vou mandar tudo isso embora, eu vou jogar isso fora. Eu me sentia até como se eu estivesse sendo ingrata, assim, com a minha vida. Me sentia culpada, às vezes, né? Só que depois eu percebi que, na verdade, nada a gente joga fora. A gente pode não utilizar de alguns detalhes ali do processo, mas o aprendizado, ele é seu e ninguém te tira isso. E esse aprendizado profissional, ele é maravilhoso, porque, por exemplo, ontem eu até fiz uma live e citei esse exemplo. Hoje eu posso não ter mais a experiência igual quando eu tinha na época, quando eu tinha que concretar uma laje. Eu sabia direitinho dosar o caminhão na cabeça, os horários que tinham que vir. Hoje eu não lembro mais como eu fazia todas essas contas e não vou me lembrar mais. O desenvolvimento que eu precisei ter para poder ter esse racional de longo prazo, de planejamento, para entregar um projeto, isso eu utilizo para a minha vida profissional hoje. E isso é o mais importante. A parte ali do concreto, né? Eu pego um livro ali, leio, estudo, pergunto para alguém e já me recordo, tá tudo bem. Agora, esse desenvolvimento, ele é seu. E aí ninguém tira isso de você. Por isso que a gente não joga nada fora. Tudo é construído e tudo aquilo que você vai fazer depois, mesmo que seja, é completamente diferente. Cara, eu migrei para algo completamente diferente. Eu atuava em obra, hoje eu tenho uma escola de hipnoterapia. E eu aproveito 100% de tudo que eu desenvolvi lá. Então a gente aproveita tudo, a gente não perde nada. Isso é muito importante ter essa confiança para a gente dar os próximos passos aí de mente tranquila. É verdade, concordo super com você. Mas uma dica que eu deixo muito importante é sobre você se observar no seu dia a dia, o que você gosta, o que você está feliz, o que você não está. Às vezes você precisa de pequenas adaptações se você está sofrendo aí. Às vezes é uma questão igual como a Jane comentou, né, da equipe dela. Ninguém precisou trocar de empresa, ninguém precisou de fazer nenhuma mudança brusca. Foi uma questão de ajuste. Olha, vamos experimentar você aqui e ali. De repente, você como líder pode fazer isso com seus liderados ou ao contrário, você pode chegar para o teu líder e explicar, olha, eu estou percebendo que quando eu faço isso, eu faço melhor. O que você acha de a gente fazer esse teste, né? E eu sei que não são todas as empresas, mas que vão te dar essa abertura, mas a maioria delas vão sim. Às vezes você pensa que não, mas o objetivo da empresa é desenvolver, é crescer, ela quer que as pessoas produzam, né? Então, tenha essa conversa aberta e se observe. Isso vai te ajudar muito em desenvolvimento profissional, com certeza. Legal. E quando você estava falando também sobre, para mim nada foi fácil, né? E a minha história também não. Mas me veio algo na cabeça. Mesmo uma pessoa que cresce numa família que tem estrutura, né, financeira, ou que já tem uma história de crescimento, numa empresa que já tem, né, uma autoridade, precisa de dedicação. Porque o seu sucesso, ele depende muito de você. Então, por mais que você tenha todo o apoio de pessoas, né, que às vezes está assim mais fácil chegar, mesmo assim não vai ser fácil, porque você precisa se especializar, você precisa se encontrar às vezes numa profissão que o pai te colocou dentro da empresa dele, que já é um sucesso. Então, assim, toda história que a gente ouve, todo mundo precisa de muita dedicação. Gente, não existe nada fácil, tire isso da mentalidade de vocês. Isso é uma mentalidade muito pequena, pobre, né? Então, assim, você realmente tem que descobrir o que você ama e fazer com amor. Isso sim vai ser mais fácil e leve, mas é um fácil que exige muita dedicação, percepção, né, Rafa? Sim, com certeza. Que eu percebo. Bom, pessoal, foi um prazer estar com vocês. Um beijo. Beijo.